Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os meus alunos, pessoas que, assim como você que está aí do outro lado, queriam muito conseguir o seu alavanque. E quando a gente fala sobre alavanque, para você que não conhece ainda, podem ser quatro coisas: você que está em uma outra área conseguir migrar para a área de teste de software, ou você que já atua na área de testes conseguir uma promoção de senioridade, ou você que trabalha na área de testes conseguir um aumento salarial acima de 30%, ou você que estava trabalhando na área de testes e perdeu o seu emprego conseguir retornar ao mercado de trabalho. E sempre quando a gente tem alunos vindo aqui, eles falam sobre o seu alavanque, a gente aprende com eles, conhece mais sobre as suas histórias, a gente se vê nesses alunos também. E hoje eu tô aqui, uma menina super gente boa, falar para vocês aí que ela já fez diversos amigos lá dentro da mentoria. Agora há pouco tava me dizendo aqui que até atacou de coach, tempos atrás aí também. E hoje ela está aqui para contar um pouco mais sobre a história dela e sobre também o seu alavanque. Eu vou pedir que ela mesma se apresente, qual é o seu nome e de onde você vem. Bom, obrigada pelo convite, Júlio. Eu fico muito feliz em estar aqui contando um pouquinho de como foi para mim. Acho que a coisa que os alunos mais esperam é vir parar no teu canal do YouTube contando a alavanca, né? A gente bem sabe como é isso. Então, meu nome é Laura. Atualmente eu moro em Canoas, no Rio Grande do Sul, mas sou de Porto Alegre, então aqui do ladinho. Legal, muito bom. Ô, Laura, prazerzão ter você aqui. Muito bacana poder comemorar o seu alavanque, né? A gente não vai contar agora, a gente tem que contar lá na frente, né? Para a galera acompanhar a gente aqui antes um pouco mais aí sobre a sua história e depois a gente fala sobre o que aconteceu. Eu queria começar aqui esse nosso episódio falando um pouco mais sobre como foi a sua estrada, sua história, até o momento que você falou, e aí eu entrei na mentoria, tá bom? Então conta aí pra gente um pouco mais, por favor. Beleza. Então, eu sempre soube na minha ilusão, assim, enfim, iludida com 15 anos, eu decidi que eu seria engenheira civil. Nada a ver com TI, nada a ver com qualidade, nunca achei que eu ia trabalhar nessa área. E assim fiquei, até meus 21 anos. Nessa época, eu estava morando em Portugal por um tempo, estava fazendo faculdade em Portugal. Eu tenho muitas pessoas à minha volta que trabalham com TI. E já tinha ouvido uns comentários de tipo, tu seria uma ótima QA. Eu acho que tu seria uma ótima QA. Putz, tu tem que trocar pra qualidade. E ficava, mas gente, do que essas pessoas estão falando? O que é CQA? O que faz? E aí, em algum momento que eu vi que eu não queria mais fazer engenharia, eu já tinha cursado 2 anos e meio, eu já tinha tido experiência profissional, eu já tava. Eu me via como engenheira, mas eu comecei a ver como era o mercado. Eu falei, putz, eu não sei se eu quero mais fazer isso. Porque eu não sei se vai me dar o padrão de vida que eu quero, se eu vou me sentir satisfeita fazendo aquilo, se vai me dar o prazer que eu gostaria de fazer trabalhando, porque eu acho que isso é muito importante. E aí comecei a analisar, tá, mas vem cá, o que que é isso? Como é que faz? Chamei uma amiga QA, chamei o digníssimo Dev, chamei outros amigos da área. Falei, por quê? Me expliquem. Aí me explicaram meio por cima, assim, de, tipo, tu é organizada, tu vai mexer com, tu vai ter que saber organizar as coisas, eu acho que tu vai te dar bem, tu é bem crítica e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, por onde eu começo? Ah, eu acho interessante tu trocar para um curso de TI. Beleza. Nesse meio tempo, voltei para o Brasil, por outras razões, e falei, vou tentar minha bolsa na minha faculdade de engenharia. Se não me derem de novo, beijo, paz e benção, vou para TI. Como podem imaginar, realmente não ganhei a bolsa de volta. Em fevereiro de 2022, eu comecei um curso da área de TI, de análise e desenvolvimento de sistema. Eu estava voltando, na verdade, de Portugal ainda, na época eu estava lá ainda. E aí falei, eu fiquei cuidando umas vagas e tal, e consegui um estágio muito bom. Tipo, eu comecei a faculdade em fevereiro, em abril, eu fiz a primeira entrevista em junho, eu comecei numa multinacional muito grande. Mas não tinha nada a ver com qualidade. Era um time que nunca tinha tido estagiário, era suporte de hardware. E eu pensava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não sei fazer isso. Eu não entendo nada. Pra mim, hardware tu chuta e xinga, sabe? Tipo, não faz sentido eu tá mandando peça para técnico trocar. Mas eu gostava muito da empresa. E a outra área que eu iria era de gestão, se eu não fosse para qualidade. Eu pensei, talvez se eu ficar aqui.
eu vá crescendo, vire gestora, tô feliz, tá tranquilo pra mim. Que na minha ilusão, eu troquei pra TI pra trabalhar numa área que eu não precisava codar. Me venderam isso. Eu quero deixar aqui que isso é bem claro que isso é uma mentira, tá? Mas enfim, o Júlio faz parecer menos pior, eu juro. E aí, eu tava lá trabalhando, fiquei um ano praticamente. Eu fechava um ano em junho, ali por novembro eu cheguei pro meu gerente e falei assim: eu era estagiária, entendam. Olha a audácia da pessoinha. Eu cheguei pro meu gerente e falei assim: ali quando eu tiver um ano, eu queria que tu me dissesse, de novo, eu tava em novembro, fechava um ano em junho, tá? Eu queria ver contigo se tu veria eu sendo efetivada, se teria essa possibilidade nos 2 anos, no ano seguinte, porque se não houver, eu quero trocar de time aqui dentro. Tipo, eu quero ir para outra área, eu quero aproveitar a empresa que eu tô trabalhando, né? Eu quero. Era uma empresa de realmente um porte muito grande e eu queria ter uma oportunidade legal. Ele achou que eu não tinha um objetivo claro. Eu fiquei ofendidíssima. Eu falei, nossa, mas o meu objetivo é ser bem-sucedida. E isso me pegou. Aos poucos eu vi que o time começou a mudar, umas pessoas começaram a trocar, umas pessoas começaram a ser demitidas. Eu falei, ih, essa vaga de efetivação não vai vir. E aí, quando eu senti isso, eu tava quase fechando o meu ano. E aí eu vi que cada vez eles iam enxugar mais, os estagiários iam ficar meio que, não tapando um buraco, mas suprindo essas mudanças. Eu falei, putz, eu vou ter que trocar. E aí eu conversei com uma pessoa muito especial do time que me treinou, que eu tinha uma amizade. Conversei com outra. Eu falei, bah, gente, o que que vocês acham que eu. Porque eram pessoas com muito mais experiência, né? Falei, o que que vocês acham? Tem alguma área aqui dentro que eu consiga trocar? E nessa mesma semana, meu coordenador da faculdade manda um e-mail com vagas. E uma das vagas, uma vaga de estágio em testes. Eu falei, meu Deus, isso é um sinal. Aí eu me apliquei numa segunda-feira, às 5 horas da tarde, eu nunca vou me esquecer. Nem olhei a vaga direito. Não tinha quase nada de requisito. Falei, tá, vou me aplicar. Aí eu me apliquei para essa vaga. No dia seguinte, de manhã, o dono da empresa me liga para falar comigo no telefone e perguntar as coisas, enfim. E aí a gente ficou uns 40 minutos conversando. Ele me adorou, me chamou para uma entrevista na quinta-feira. Eu fui para a entrevista na quinta-feira, eu e a gestora, que era a antiga QA lá, que foi quem implementou testes na empresa. A gente era igual, a gente se deu muito bem, adoro ela. E me contrataram na sexta-feira, assim, tipo, me ligaram falando que eu tava contratada. E realmente eles não queriam alguém com experiência, era um sistema legado, era em uma linguagem muito antiga, realmente que parou de ser atualizada, acho que em 2008. Então tinha que ser algo que tu entendesse ali, naquele contexto deles, sabe? Não tinha como fazer uma automação naquele cenário. Então eles queriam realmente, era quase um cascalho, assim. Mas eles tinham outro QA que poderia me ensinar as coisas, eram muitas telas, era muita regra de negócio. E eu fui. Era presencial numa cidade aqui perto, então eu perdia 3 horas do meu dia em trânsito, de ida e volta e tal, e ainda nesse paralelo fazendo a faculdade à noite. E aí, nessa época, como novamente eu tenho o digníssimo dev, eu falei pra ele, eu preciso falar com alguém dessa área. Porque eu preciso entender o que que eu tô fazendo, se isso que eu tô fazendo tá certo. Porque eu não tinha uma referência. Eu achava que eu não tava indo bem. Eu achava que o que eu tava entregando era totalmente fora do esperado e eu não entendia as coisas que eu ouvia da pessoa que estava me treinando. Eu não sei se a gente se deu muito bem, mas tinha umas questões de comunicação, uns ruídos que influenciavam, e eu fiquei muito inquieta em relação a como as coisas fluíam. E eu via as pessoas da minha volta que trabalham com TI trabalhando num outro ritmo, em empresas com outras estruturas. Eu falava, isso aqui tá meio estranho. E eu não conhecia cascata, eu não conhecia Scrum, eu não conhecia nada disso. Eu falei, putz, era literalmente, nunca vi que teste na minha vida, eu vou sentar e vou testar, sabe? E aí me passaram um contato de uma QA muito surreal, que agora é uma amiga pessoal muito próxima minha, que ela falou, cara, depois de 2 horas em ligação dela me explicando tudo que estava acontecendo e que eu tava presa num cascata bem complicadinho, ela falou, eu acho que tu precisa sair daí, mas a minha primeira sugestão pra ti é faz a mentoria do Júlio. Eu acho que tu vai gostar. E uma coisa que ela me falou, que foi o que realmente mudou, assim, a minha perspectiva, foi... Eu acho que a coisa que tu mais vai gostar vai ser o grupo do Discord. Porque tu vai ter que... Porque vai ser assim, 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 assim. Eu falei, cara, eu vou fazer. Eu puxei daqui, puxei dali, não sei o quê. Quando eu vi, eu tava matriculada na turma 13 e fui parar ali. Aí
Já aconteceu mais trocentas coisas depois disso, mas daí aos pouquinhos a gente vai contando, né, Júlia? Que massa! Nossa, que monte de história, ô, Laura. Mas a E, gente não tá nem na metade. cara, não, mas tipo, é uma mudança. Uau! Às vezes a É, gente fala, não, é engenheiro, né? Tudo é engenheiro. É nada, né? Pô, tem uma áreas de atuação super não, diferentes. Você totalmente nada a ver. tava lá em engenharia civil, essa influência que você teve, eu acho que ela é muito importante, né, nessa migração também. Puxa, seu marido que já trabalha como dev, seus amigos puxando você, identificando ali um ponto que você se destaca. Essa mudança, essa busca realmente pelo estágio, a audácia de pedir para já saber logo qual que é o seu próximo passo. Pô, muito legal mesmo. O que eu queria te perguntar é assim, nessa saga toda aí, antes de você entrar para a mentoria, você teve que também estudar algumas coisas, né? Eu queria saber como que você estudava antes de você começar a mentoria, sobre teste de software especificamente. Eu estudava com base no que a pessoa que estava me treinando me falava. Tipo, eu realmente era muito crua. Já eu tinha ouvido falar do Júlio, mas sinceramente eu tava uma tela em branco, assim, sabe? De tipo, eu não tinha. A única coisa que eu tinha pesquisado um pouco antes da entrevista desse primeiro estágio me trouxe caixa branca e caixa preta, sabe assim? Confesso que, tipo, e foi uma coisa tão superficial. Então eu entrei crua naquilo, mas eu sempre fui curiosa. Então eu fui aprendendo meio que na marra. E, tipo, eu descobri que eu fazia caso de teste sem saber que eu fazia caso de teste, sabe? De, tipo, criava os cenários ali sabendo, eu entendia a regra, eu entendia ali a partição de equivalência, valor limite e tal. Eu fui aprendendo isso sem querer, sabe? E aí depois eu fui entendendo que, tipo, caraca, eu já faço isso. E eu nem sabia que eu fazia isso, sabe? Tanto que aos poucos eu fui dando nome para as coisas, mas realmente eu não tinha referência. A minha referência era ter visto um ou outro vídeo que, sinceramente, eu já nem me lembro mais sobre o que que era, porque já faz um tempo, mas assim, eu acho que foi uma boa decisão no meu cenário de uma pessoa que não tinha uma referência de um conhecimento grande na TI, para entrar na mentoria, assim, sabe? De tipo, eu não fui influenciada por más práticas, vamos colocar desse jeito. Acho que isso foi muito positivo. Que legal. E agora, assim, que você já fez a mentoria, né? Já passou pelos módulos, já buscou conhecimento lá dentro, já participou dos workshops dos aulões, das dinâmicas com a galera. Hoje, como que você se sente, assim, olhando para trás, fazendo uma comparação entre a Laura de antes da mentoria e a Laura de agora? Você consegue ver, assim, que a sua técnica melhorou, a sua noção de o que você está fazendo melhorou? Nossa, completamente. Eu tava comentando esses dias que parece que a minha sensação é que eu sou quase que uma farsa. Porque na minha cabeça eu não sei muita coisa, sabe? De tipo, mas é que é tão simples. Parece que o que eu tô fazendo tá tão simples, tá tão dentro da minha cabeça. E eu sinto que parece que daqui a pouco vão descobrir que tá simples e que não, eu não tô entregando aquilo tudo, sabe? E eu tava falando disso com amigos e tal, e me falaram assim: é porque tu já aprendeu, né? Tu já entendeu que é simples. Tu já. Eu nunca achei que eu ia saber identificar de onde é que vinha um erro antes de levar esse erro, sabe? Tipo, é muito bacana tu começar a instigar as coisas e ir atrás e procurar, e tu tá sempre querendo achar uma ferramenta nova que agregue ao teu trabalho, ou entender melhor sobre as regras. Então, tipo, agora, já faz um tempo já, não só depois da mentoria, eu acho que a mentoria me deu 90% disso, mas tinha uma parte que me picava de insegurança, assim, de tipo, tá, eu sei, mas será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Porque tu ouve as pessoas falarem de coisas tão complexas e parece que é tudo tão diferente do que tu faz, às vezes, da forma que as pessoas colocam, pelo menos eu tenho essa sensação. E aí tu para analisar com calma. E uma pessoa que tu achava que era, meu Deus, essa pessoa deve ser sênior. E essa pessoa não sabe fazer coisa de júnior, sabe? Assim, então, tipo, isso foi uma coisa que aos pouquinhos a minha insegurança comigo mesma e tal tá me fazendo admitir que, tipo, não, pera, isso aqui eu sustento, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu vou bater meu pezinho ali até ser feito dessa forma, sabe? Então, tipo.
Eu acho que é importante a gente ter essa segurança e com certeza a mentoria, o suporte da mentoria, as pessoas que a gente se conecta foram fundamentais para isso, assim. Os desafios, meu Deus, eu amo os desafios. Eu amo os desafios. Foram surreais. Então, sim, nossa, foi muito maravilhoso. Que demais, demais. É, eu sempre vejo a galera falando sobre essas. Você falou muito, você não você falou indiretamente aqui muito sobre as interações que acontecem dentro da mentoria, né? E eu fiquei assim impressionado com uma história que você me contou aqui antes da entrevista até, né? Dessa parceria tão forte que você construiu aí com pelo menos duas pessoas da mentoria, né? O Henrique e a Jennifer. E eu queria que você contasse um pouco mais assim sobre como que foi isso para você, o quanto que essa questão de construir a sua networking, as suas conexões foram importantes para você até agora. Eu acho que, assim como na vida pessoal, a gente tem as nossas questões, a gente tem pessoas que nos levantam, no trabalho é importante. Eu tenho essas devs que trabalharam comigo, outros QAs, eu tenho QAs que viraram amigas por trabalharem na mesma empresa. E na mentoria não foi diferente, sabe? E é muito legal porque tá todo mundo numa situação parecida. Tá todo mundo buscando alguma coisa. Então, eu entrei na mentoria por culpa da Jennifer. A Jennifer foi um grande presente na minha vida em 2023. E a gente não a gente se falou, mas a gente não era próximas. A gente foi por indicação de uma pessoa que conhece as duas. E, nossa, a vergonha de chamar a pessoa e fazer trocentas perguntas de um assunto que, tipo, cansei a coitada. Só que ao longo do tempo, como a gente entrou juntas daí, né? Ela é uma pessoa com muita experiência, a gente ficou muito amiga. E tu vai trocando, tu vai perguntando, tu faz desafio junto, daí tu vai criando uma conexão. O Henrique entrou um pouco depois, quando a gente fez um grupo, na verdade, eu, a Jennifer, mais uma galera e o Henrique. E a gente foi tendo uma troca muito grande. E no fim, tu vai descobrindo que aquelas pessoas estão torcendo por ti, assim como são, tua mãe tá torcendo por ti, sabe? Assim, de tipo, eu compartilhei com eles antes as oportunidades que eu tive do que com várias outras pessoas, porque tu entende que aquela pessoa sabe o quanto aquilo é importante, sabe? Entende o quanto tu tá nervoso para aquele momento, o quanto tu tá te preparando e esperando para aquilo. Então, tu compartilha as dores, tu compartilha as dúvidas, tu compartilha qualquer coisa ali primeiro, porque tu sabe que é um lugar confortável, assim. E é literalmente é algo que fez muita diferença. São pessoas, não só eles, eu comentei deles antes, mas tem uma galera, assim, acho que eu consigo contar pelo menos uns sete aí, né? De cabeça rapidinho, que viraram pessoas muito especiais, que quando tu compartilha qualquer coisa boa, ou não tão boa no grupo, tu sabe que tu vai receber uma mensagem assim, de tipo, caraca, vi tua mensagem, tá tudo bem, nossa, que feliz, poxa, que pena, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Então é saber que a pessoa vai saber que tá procurando vaga, vai te mandar vaga, vai. Sei lá, não tenho palavras para descrever o que que virou essa rede. Eu ouvia os alunos falarem disso e eu não tinha noção da dimensão que virava, sabe? Assim, tipo, eu amo a mentoria, eu achei maravilhosa. Mas para mim o que ganha é a rede que vira, sabe? E eu achava que era banelo o Júlio entrar nas primeiras aulas e falar que virava uma família. Mas eu preciso dizer que é clichê, gente, é clichê, mas tu vai ver que é. Entendeu? Não tem, tu conhece os seus alunos. Tu vai entrar numa turma, tu vai falar: "Nossa, olha aqui. Fulano tá aqui", entendeu? Tem gente que é figurinha carimbada e não é porque a mentoria não funciona, é porque não dá vontade de sair mais das turmas, tu quer continuar, entendeu? E é muito legal. Tu vibra com todo mundo vibra contigo. Sei lá, eu não sei explicar como virou o que virou. A gente só foi virando amigo, 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 daqui a pouco tem uma viagem marcada, entendeu? Demais, demais. Nossa, isso é muito legal, assim. Quando a gente pensou na mentoria no começo, a gente pensou, assim, no fato da criação da networking, né, de juntar as pessoas, só que hoje, quando eu ouço histórias como a sua, ou quando eu vejo fotos, assim, sei lá, por exemplo, a Roxy mandou uma foto ó, esses dias atrás com a Joyce, ou a Joyce mandou, na verdade, Caraca, eu a não vi que Joyce elas se mandou. encontraram. Então, tipo, eu falo, caraca, que legal, é um negócio que vai estendendo, assim, né? Além do Discord pro dia a dia mesmo. Isso é muito legal. Com certeza. Eu me escondo, né? Eu tô longe da maior parte da galera. Mas tem pessoas que, tipo, nossa, se eu encontrar pessoalmente, eu acho que é um surto de cada lado, sabe assim?
Pode A crer. Joyce é uma, nossa, a Joyce é Deve demais. ser 10, né? A Joyce é surreal. E é legal que a gente tem tantas figurinhas carimbadas que todo mundo meio que já conhece, né? Mas tem gente muito legal. E isso é tudo culpa dos desafios, né? Porque não surge do nada. Surge do desafio, daí tu tá discutindo sobre um assunto, daí tu tá levantando quem é que vai fazer o PowerPoint, daí tu entra numa call, daí tu sai da call e tu continua lá 5 horas. Como era difícil botar um limite nas calls dos desafios. Meu Deus, a gente ficava direto. Eu nem falo muito, né? Mas a gente ficava horrores. Sempre foi muito legal, assim, não tem. Demais, demais. Ô, Laura, me fala uma coisa. Você já falou aqui muito que realmente foi bacana entrar para mentoria, foi legal. Você conseguiu construir muitas coisas boas, coisas bonitas lá dentro. Mas eu queria saber como que foi antes, assim, entendeu? Porque, pô, você já tinha lá algumas pessoas que tinham me indicado, você já tinha, já estava preparada para entrar, mas eu queria saber se você tinha algum tipo de receio antes de entrar para mentoria, algo que te puxava para trás, assim, ou algum medo. Você se lembra? Sim. Eu achava que ia ser mais um daqueles cursos que eu faria e deixaria parado lá. E também fiquei preocupada, porque querendo ou não, é um gasto, né? Que, tipo, eu na época não estava organizada, foi meio de tipo, ah, vou fazer, sabe? Assim, tipo, me virei e fiz. Mas eu entendo que é algo complicado, não é assim também. Eu nem me lembro como eu fiz isso, mas eu dei um jeito, sabe? Assim, de, tipo, teimosa. Não deveria. A minha parte organizada, planilhinhas, não tava muito tranquila. Mas foi um rolê e eu lembro que logo no começo eu já falei, putz, tá valendo a pena, sabe? Assim, de tipo, eu não. Eu fiquei preocupada com isso, da rotina, trabalho, faculdade, e eu acabar deixando de lado, porque na época eu era estagiária, mas eu fazia o horário de efetiva para igualar o meu outro salário de estagiária, né? Então era muito pesado. E tava eu lá entre tarefas no trabalho, abrindo o Hotmart, vendo mentoria, estudando e entendendo um pouco mais. O grupo do Discord estava sempre aberto, mas assim, ó, sempre. Eu podia não estar estudando, mas eu estava lendo as dúvidas. Então, foi algo que foi. Eu acho que se eu pensasse muito, eu não teria feito. Sabe, assim, de tipo, eu ia arranjar alguma desculpa, assim como às vezes a gente arranja para outras coisas, mas nesse caso eu falei, eu acho que eu já ouvi tanto falar disso e eu vejo tanto sobre, eu vou dar um voto de confiança, sabe, assim. Mas sim, tem. Eu acho que só não foi tanto porque eu pensei e fiz. Porque senão não. Quando tinham me falado de ti, eu nem sabia. A primeira vez eu nem sabia da mentoria, eu sabia dos vídeos do YouTube. E vou falar que eu fui direto para a mentoria. Assim, se eu vi 10 vídeos antes no YouTube, foi muito. Eu foquei realmente nisso, mas realmente foi algo que eu não me arrependo, assim, de tipo, indico para várias pessoas. Legal, legal, demais. Laura, a gente tá aqui já falando sobre a sua história já tem um tempo, mas eu sei que a galera que tá aí assistindo tá doida pra saber se você conseguiu o seu alavanque. Então, deixa eu só relembrar a galera que tá aqui com a gente até agora, né? Laura era engenheira civil, tava estudando engenharia civil. A galera ficou enchendo o saco dela pra ela ir pra QA, entendeu? Porque viu nela algumas habilidades, ela mudou, conseguiu um estágio, depois conseguiu uma mudança, né, de um para conseguir ter mais oportunidades ainda como testadora. Entrou para mentoria e tava lá querendo buscar crescimento, porque vocês já viram aí que ela gosta de crescimento, né? Ela tá lá focadona lá, deu oportunidade, ela já quer saber quando é o próximo passo. Então eu quero saber agora, Laura. Você conseguiu alavancar a sua carreira e ter esse aumento de senioridade, aumento de salário aí? Conta pra gente. Sim, Júlio, eu alavanquei. E, na verdade, ao longo das turmas da mentoria, eu não alavanquei só uma vez. Eu não sei se tu vai lembrar, mas eu alavanquei mais. O primeiro foi um alavanque pequenininho. Eu acho interessante dar esse contexto. O primeiro foi um alavanque pequenininho. Quando eu tava nesse estágio, que era esse sistema legado, enfim, eu fiquei 3 meses lá. E em 3 meses eu consegui outra oportunidade de estágio numa consultoria. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso. Nossa, que legal, vou poder automatizar, não sei o quê. E eu entrei nesse estágio muito empolgada, muito feliz. Eu ia voltar a trabalhar remoto, que era um grande objetivo.
E era uma oportunidade muito boa, e eu gostei muito da ideia de trabalhar para uma consultoria para ter um portfólio de tipo, nossa, passei por tantos projetos, eu queria ter a experiência de vários projetos, regras de negócio diferentes. Entrei para esse estágio em setembro do ano passado, setembro de 2023, né? E fiquei lá. Logo que eu entrei, a gente teve meio que uns treinamentos da própria empresa, porque entramos em 5 estagiários, e depois de um mês eu já fui colocada num projeto. E eu tinha um QA nesse projeto. E esse QA, ele era part-time, então ele ficava entre esse projeto e um outro, e basicamente eu meio que fiquei sozinha ali, tipo, a gente trocava e tal, mas eu consegui me virando bem, e ele percebeu o que estava acontecendo. Fui bem elogiada pelo time na época, e eu pensando, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu nem tenho certeza do que eu tô fazendo. Bom, passei por esse projeto, e quando tava fazendo uns 2 meses que eu tava lá, me botaram em um projeto como QA principal. Eu quase enlouqueci. Esse projeto foi meu xodó até início de agosto. Foi o projeto que eu mais me dediquei, assim, de corpo e alma, porque eu sentia que era a minha honra que estava ali, sabe? Assim, de tipo, é o meu projeto, é o meu filho, eu vou levar ele comigo. Até o cliente cancelar. Aí eu fiquei bem triste. Mas, em paralelo, eu trabalhei em outros. No início do ano, eu tive um outro alavanque, porque em março eu fui efetivada. E então virei oficialmente júnior. Sim, cá entre nós, já era, né? Mas oficialmente no papel foi em março e em fevereiro eu recebi uma oportunidade para trabalhar para fora pela primeira vez com um freelance. E fiquei de fevereiro a maio, quase fui parar como funcionária dessa empresa, mas no fim das contas acabou não rolando e eu preferi nem continuar o freela por uma questão de horário mesmo, estava bem pesado. Foi logo depois que eu fui efetivada. E na empresa que eu estava como CLT, eu era part-time em 2 projetos. Então, eu estava em 3 ao mesmo tempo na época do freela, ficou muito tenso para mim. Aí, preferi ficar lá na minha empresa, tranquilinha e tal. Dito isso, eu de vez em quando olhava umas vagas, mas eu estava feliz no meu projeto. Aí acabou esse principal, entrei em outros. Ao todo, acho que foram 5 projetos nessa empresa, ou 4, não tenho certeza. Até que o grande acontecimento foi que recentemente, acho que faz umas 3 semanas, uma pessoa me adicionou no LinkedIn e fala assim: Oi, tudo bem? Eu estou procurando uma QA. Tu tem interesse em trabalhar para uma vaga dos Estados Unidos ganhando em dólar? Aí eu falei: Não é possível, isso é pegadinha, é um golpe. Aí eu só olhei, assim, aí eu entrei no LinkedIn da pessoa, entrei no LinkedIn da empresa que a pessoa tava lá para ver e tal. Aí eu só respondi assim: É remoto? Aí a pessoa, sim. Porque eu não ia me mudar para os Estados Unidos. Tipo, já tinha ido para Portugal, não tava a fim de sair do país agora. Futuramente, quem sabe. E aí ele falou sim e me mandou o link da vaga. E aí eu olhei. Eu falei, putz, mas eu tenho todos os requisitos. E não tinha especificado uma senioridade. Depois, analisando, descobri que era uma vaga plena. Mas assim, a empresa deixou muito claro que senioridade não era o foco deles. Tipo, não me interessa se tu tem tantos meses de experiência, me interessa o que tu sabe, o que tu vai me entregar. E isso era uma coisa que estava me pegando em outras oportunidades de entrevista que eu até tinha feito, porque teve gente que foi indicação de pessoas próximas me chamar e não me chamou porque, ela tem, sei lá, um ano de experiência. Lembrando, né, eu comecei em maio de 2023 na área de qualidade. E aí, eu fui para essa entrevista. Eu não sabia que esse cara era a pessoa ali do projeto, tipo, era ele que ia definir. Eu não sabia que ia ser uma entrevista técnica necessariamente, mas quase não foi. Tipo, a gente conversou. E o mais louco foi que teve uma. O que me fez, eu acho, passar nisso, assim, ao longo de passar dessa fase da entrevista, foi eu falar uma coisa sobre mentalidade de qualidade, que o Júlio bate muito nessa tecla. Mas assim, ó, muito de entender que tu tem que trazer isso, que tu tem que te colocar ali no lugar do usuário, que tu, sei lá, eu comentei uma coisa de um projeto que eu tinha trabalhado, que tinha um aplicativo e que pessoas mais velhas usavam às vezes esse aplicativo, e que já tinha sido comentado a necessidade de mudar a interface para ser algo tão mais simples, para não vamos ficar inventando várias coisas diferentes ali complexas para uma coisa que não precisa, porque só vai tornar mais difícil o uso. E eu vi nessa hora os olhinhos dele brilharem na entrevista, assim, de tipo, sério, caraca, tu leu isso em algum livro? De onde é que tu tirou isso? Eu falei, cara,
eu estudo bastante, eu faço uma mentoria do Júlio de Lima e tal. E eu vi que ali eu peguei ele, sabe? De tipo, eu não tava preparada para essa entrevista. De tipo, eu fui fazer a entrevista, é claro que eu sabia o que eu ia falar, mas eu não tava esperando que fosse uma conversa. Parecia que eu tava falando com o Júlio aqui agora. Vou falar para vocês que os módulos de entrevista do Júlio são piores, tá? Mas, o módulo não, o workshop lá. Mas assim, eu fiquei muito tranquila. Tanto que foi um tempão de entrevista, a gente trocando ideia. Aí corta para, ele vira no fim da entrevista. Fala assim: Ah, só pra confirmar, tu tem inglês, né? Eu falei: Ah, tem um nível legal. Ele: Ah, não, tranquilo, tu não precisa ser fluente. Era só pra confirmar, pra se eu for passar pra próxima fase, tu não, né, não cortar já agora, porque precisava ter. Só que ele, ao longo da entrevista, deu a entender que eu já tava na próxima. E aí, daqui a pouco, ele me fala: Ah, a próxima fase é só com RH daí, em inglês. Aí eu falei: Ah, tá bom. Só que eu achei que ele tava falando isso pro meu conhecimento. A gente desligou, deu nem 15 minutos do fim da entrevista, eu recebo um e-mail dele me encaminhando para a pessoa do RH para marcar a próxima. Aí isso foi numa quinta, na quarta-feira da outra semana, devido a conflitos de agenda. Eu falei com essa pessoa do RH. Ah, é meio complicado, né, em inglês e tal. Aí eu pensei: Ai, será que eu rateei? Será que eu não fui tão bem? Será que a pessoa vai falar: Ih, essa aí não dá. Não contrata não, que não tá dando certo. E aí, na quinta-feira da noite, eu recebi a resposta que eu tinha passado. E a proposta. Eu não fazia nem ideia de quanto eu ia pedir de salário. Eu pedi, eles foram bem na média. Só que o mínimo que eu tinha pedido já era muito acima do que eu gostaria. E basicamente, eles me avisaram na quinta, mas eu precisava começar na segunda. Aí avisei na outra empresa na segunda mesmo. Não deu tempo, porque eles só me mandaram o contrato na sexta. E aí entra a parte boa. Eles pegaram o meu salário da outra empresa e o mesmo númerozinho de reais virou em dólar. Uau. Então, exatamente o mesmo númerozinho. Se eu ganhava X reais, eu ia ganhar X dólares. E foi bem bacana. Aí virou uma correria, abre empresa, organiza, cata um contador, faz ali. E eu não poderia estar mais feliz, assim, de tipo, eu nunca achei que tão rápido, com nem um ano e meio na área, eu ia estar trabalhando para fora, ganhando o que eu tô ganhando, com o conhecimento que eu tenho. Confesso que a cabeça ainda já deu umas explodidas, assim, sabe? De tipo, eu deito pra dormir e falo: Gente, não é possível, sabe? Mas aos pouquinhos a gente vai. E nesse processo, claro, entre muitos surtos internos e no WhatsApp com a galera de tipo: Gente, o que que eu faço? Será que eu falei bobagem? Ó, foi assim, assim, assim. Não, tu passou. Ai, será? Não, passou sim. E todo mundo vibra junto. Então, tipo, é isso aí. Foi esse o alavanque. Nossa, que demais. Então, ó, subida de senioridade, aumento significativo de salário, trabalho remoto, né? 100% remoto. Uau! Como você olhando para trás agora aí e pensando lá atrás no que você queria, tava lá em Portugal ainda, engenheira civil, já percebeu que você não ia conseguir ter tudo que você gostaria de ter na sua vida pessoal, na sua vida profissional, decidiu mudar, fez todo esse caminho até agora. Como que você se sente assim? Deve ser muita realização, né? É, é bizarro. Tipo, bizarro no bom sentido, é surreal, assim, de tipo, eu fiz, não metas no início do ano, mas sabe quando tu mentaliza tudo que tu quer realizar? E algumas coisas aconteceram. E o maior ponto que eu cheguei de trabalho era: eu queria ter minha carteira assinada, sabe? Assim, de tipo, o sonho da estagiária que nunca foi efetiva. E aí, era essa a meta, sabe? E aí, só que, sabe aqueles sonhos que tu fica quietinha pra ti, porque, cara, isso vai demorar pra acontecer? Tipo, isso vai demorar muito pra acontecer. Poxa, Júlio, eu não tenho nem 25 anos, eu tenho 24 anos. E olha tu, sabe, assim, tipo, é meio surreal, assim, não consigo falar, senão eu vou chorar aqui, não precisa, né? Mas é meio surreal demais. E quando eu paro pra pensar no tempo que faz, porque parece que já faz uma vida. Que é muita coisa, é muito intenso. Tu aprende muita coisa de uma vez. Parece que, como eu falei, às vezes parece que é uma grande fraude, de tipo, isso não tá coerente com o que eu sinto. Mas é porque tem que ser coerente com o que eu tô fazendo, sabe? E eu já vi que eu tava entregando mais e demorou muito pra eu admitir. Há muito xingamento de uns amigos da mentoria aí, eu admiti que eu podia concorrer à vaga de pleno.
Mas assim, há muito xingamento. De me mandarem a vaga e falarem, aplica, tô te mandando. Então, é surreal, porque, de novo, eu não tenho essa confiança de achar que eu consigo fazer coisas desse tamanho, sabe? E, sei lá, eu tô meio surtada ainda. A ficha tá caindo, faz pouco tempo que eu comecei, né? Agora que eu tô começando a botar os devs pra trabalhar. Demais, demais. Laura, a gente já tá no topo da nossa hora aqui. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje, contado sua história, é, mostrado pra gente aí como que é como foi esse caminho até esse alavanque. Mas muito obrigado mesmo pelo seu tempo hoje, viu? Não, eu que agradeço, Júlio. Obrigada, sério, é uma honra fazer parte disso. E obrigada pela mentoria, por essa ideia surreal. Eu tenho certeza que só vai mais e mais longe. E conta comigo sempre, porque eu sei que eu sempre posso contar contigo, sempre dá pra chamar ele no Discord, e isso é muito fundamental. Demais, demais. E ó, eu já sei, né, como sou uma garota obstinada, cheia de vontade aí de crescer. Eu tenho certeza que daqui mais uns 6 meses, um ano, você tá de volta aqui. Então já fica o convite aqui, porta aberta, para voltar quando você alavancar de novo, beleza? Vamos estar te Pode esperando deixar. Eu aqui. acho que agora eu vou dar um tempinho, vamos ver se eu consigo. Acho que eu quero aproveitar dessa vez. Mas obrigada, Júlio. Muito bom, muito bom. E para você que estava aí assistindo essa entrevista até agora, conheceu aqui a história da Laura, né? Dessa transição de uma carreira para uma outra carreira, essa grande oportunidade de começar agora trabalhando para uma empresa de fora, recebendo em doletas. É, é um mega prazer poder ter recebido ela aqui. Mas, como você sabe, a cada episódio a gente aprende mais, né? Com a vida dessas pessoas aqui também. Então não perca nenhum desses episódios, esteja aqui junto com a gente para você continuar aprendendo mais sobre o caminho rumo ao seu alavanque, beleza? Agora eu vou chamar a Laura aqui para junto comigo dar um tchauzinho. Muito sucesso para todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.